vocês me avisem. 1, 2, 3 e foi. Boa noite, turma de Jornalismo de Agências 2021.1 no IACS-UF. Que beleza, sejam muito bem-vindos. Estou muito contente de começar essa disciplina especificamente, porque jornalismo de agências não só é o meu tema do coração, é o tema que eu pesquiso, que eu venho estudando já desde a pré-graduação, então bota aí uns 15 anos nisso, estudando esse assunto, tendo trabalhado em agências, tendo visitado algumas agências de notícias para fazer as minhas pesquisas, conversado com muita gente também. E também o outro motivo é porque é uma oportunidade rara, porque quase não se fala sobre jornalismo de agências ao longo dos cursos de graduação. Não só da UF, na verdade a UF é uma das poucas universidades no Brasil a oferecer uma disciplina específica sobre isso, mas também, de forma geral, a profissão meio que esquece as agências de notícias no Brasil. O pessoal fala de jornalismo impresso, e telejornalismo, e rádio, e digital, online, né? Mas quando eu vou falar de agências, tem isso também. Então, é engraçado, porque eu, no início, tinha muita convicção de que isso era uma coisa muito brasileira e que isso acontecia no Brasil porque o Brasil não tinha tradição de jornalismo de agências. E aí, pesquisando, eu descobri que essas duas coisas são falsas. Primeiro que há vários países em que se ignoram as agências de notícias também, e na verdade, os países em que se trata de agências como algo comum e famoso no jornalismo são exceção, né? Então, a Inglaterra, a França, a Itália, a Argentina, a Rússia, a Turquia, até os Estados Unidos, mas na maior parte dos países as agências são realmente apagadinhas, sabe, esquecidas, ficam no cantinho delas e ninguém lembra delas. E a outra coisa é que o Brasil tem, sim, uma trajetória longa de jornalismo de agências, e a gente vai ver numa aula específica sobre isso, que são quase 150 anos de tradição. Então, assim, o Brasil tem mais tradição em jornalismo de agência do que tem em jornalismo de revista, ou radiojornalismo, muito mais do que telejornalismo. Então, é uma área, assim, muito rica, importante, que tem poucas empresas, porém, empresas relevantes no setor, e que pagam bem. Uns anos atrás, na verdade já faz mais de 10 anos, a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, divulgou uma pesquisa com as médias salariais divididas por setor. Então, por televisão, por impresso, jornal e revista, rádio. E a média salarial mais alta era justamente das agências de notícias. Por outro lado, é também um setor em que há poucas vagas. Mas quem entra para trabalhar, em geral, segue uma carreira muito legal e ganha muita experiência, que depois pode aplicar, inclusive, em outras áreas da profissão. Então, de novo, bem-vindos, que bom que a gente está começando essa disciplina aqui. Eu ia ficar muito feliz de poder ver vocês. Claro que ninguém é obrigado a ligar a câmera, mas faz uma diferença gigante para a qualidade da aula eu poder acompanhar as reações de vocês. Então, desde já, eu já agradeço quem está com a câmera ligada. Quem puder, quem tiver condição, e não for um problema, eu agradeço muito também, porque, nossa senhora, dá um calor humano aqui imenso, é informação chegando para a gente, e é muito legal. Então, obrigado aí, obrigado, Gabriel, obrigado, Luiz, obrigado a todo mundo que está participando, obrigado, Laís, também. Beleza? Então, o que vai ser a aula de hoje? Primeiro, eu queria só dar uma geral sobre o que vai ser a disciplina, e aí depois a gente fazer já uma brincadeirinha aqui para eu poder saber de vocês o que vocês conhecem sobre o assunto agências de notícias. Tá legal? Então, nos slides eu vou só passar um pouco a apresentação da disciplina. Então vamos lá. Agências de notícias estão no meio do resto do setor do jornalismo. Então a gente tem jornais, tem revistas, tem fotojornalismo, tem telejornalismo, tem webjornalismo, e tem até outras áreas também que não são jornalismo, como mercado financeiro, e as agências mandam material para essas áreas. É exatamente disso que a gente vai tratar. A gente vai começar definindo as agências, vai tratar um pouco da história, uma maneira muito breve, né, muito resumida, porque tem muito detalhe, não dá para abordar tudo. Vai explicar quais são as principais empresas do setor, como é que elas funcionam, e aí a gente vai entrar na prática jornalística propriamente dita.
quais serviços elas oferecem, como que elas trabalham, quais as características dos textos de agência e como é que elas lidam com os diferentes canais nos quais os serviços delas são aproveitados. Tá? Então, o objetivo aqui é que vocês, primeiro, tenham noção do que são as agências, né? Consigam entender as particularidades, o que é específico do jornalismo exercido nesse tipo de empresa, que é diferente do jornalismo de um jornal, de uma TV, de um site, e também que ponham em prática, um pouco, por meio dos exercícios, a maneira de trabalhar nas agências de notícias. Tá? Então, que vocês consigam testar isso. A gente vai fazer isso com exercícios realizados, especialmente de forma sincrônica, até porque uma das características das agências de notícias é escrever de forma rápida. Então, a gente vai ter que treinar um pouco essa produção de material curto, bem curto, só que com rapidez, porque é algo bem específico de agências de notícias, do jornalismo de agências. Então é isso. A gente vai ter primeiro a apresentação e no final o encerramento, mas no meio eu dividi em 6 tópicos que a gente pode levar mais uma aula ou mais, né? Então, por exemplo, história das agências de notícias. Vamos levar pelo menos 2 aulas, que a gente vai falar de, primeiro, história do mundo, história das agências no mundo, e depois as histórias das agências no Brasil. Como eu falei, é uma história riquíssima, são 150 anos que eu vou condensar em uma aula só. E aí a gente entra no trabalho realizado nas agências de notícias, né? Na edição dos textos, nos serviços que são oferecidos, em qual é a lógica das funções exercidas dentro das agências. Tá? Aí a gente vai ver a particularidade de como se trabalha o texto nas agências, o que é um flash, o que é boletim, o que é consolidado, como é que se trabalha a transcrição de documentos e de íntegras de discurso. São todos os tipos de materiais que as agências enviam. E aí depois o planejamento de cobertura em agências de notícias. Quem foi aluno meu em planejamento editorial deve se lembrar do exercício de planejamento de cobertura, quando a gente tinha uma tragédia acontecendo e tinha que tomar decisão, né, no calor da hora. Pois é, aquilo foi para veículo. Quando é para agência, ainda acrescenta alguns níveis de complexidade, porque você tem que pensar que vai produzir para vários veículos ao mesmo tempo. Então, a gente vai retomar aquele tipo de adrenalina, né? Só que vendo especificamente no contexto de agências de notícias. Aí, os sistemas usados pelas redações de agências, né? Para trabalhar o acesso aos serviços de texto, de foto, de vídeo, e outros também, de infográficos. Tem vários serviços trabalhados para agências de notícias, e como isso é direcionado para os clientes. E, por último, os serviços mais focados em imagem das agências de notícias, fotojornalismo e telejornalismo de agências, que são muito, muito, muito importantes para a mídia em geral, hoje em dia, e mais especificamente para os grandes canais de televisão que assinam os serviços das principais agências. Ok? E aí a gente faz uma atividade final que eu vou propor que seja uma cobertura em tempo real de algum evento. Tá? Eu queria um evento concreto, real, né? A gente deve terminar o semestre lá para setembro, e eu estava olhando assim, o calendário de alguns eventos que vão acontecer, e o que encaixa direitinho ali no nosso último mês da disciplina são as Paralimpíadas de Tóquio. Se esse negócio acontecer mesmo, se não for cancelado, por mim até devia ser cancelado, mas enfim, isso é outra conversa. Não a Olimpíada, mas os Jogos Paralímpicos. Eu estava pensando que a gente podia fazer um exercício de coletivamente cobrir isso para botar em prática as estratégias editoriais de agências de notícias. Até aí, tranquilo, gente? Tranquilo, sim, professor. Maravilha, então tá. Então, assim, como é que a gente vai fazer a dinâmica da aula? Vamos ter atividades sincrônicas, né? Essa aula que a gente está tendo é a hora de vocês tirarem dúvida, de vocês trazerem o que vocês leram, as perguntas que vocês tiverem, sugestões que vocês tenham visto. Pô, eu vi um negócio de agência legal. Pô, será que isso aqui é agência ou não? Tragam, por favor. Tá? E aí a gente faz algum debate
em cima do que foi lido, né? De ver certos conceitos básicos, de ver as definições, por exemplo, daquilo que eu estava falando, de flash, boletim, né? Os gêneros de despacho de agente de notícias. A palavra é essa mesma, despacho, eu sei que o pessoal vai fazer piada, mas é despacho de agência, é um envio de texto de agência. E vai ter as atividades assíncronas, né? Que são os exercícios práticos orientados, embora, como eu falei, alguns exercícios sejam sincrônicos. Acho que, na verdade, a maioria vai ser sincrônica. E tem um material assíncrono que vai ser postado lá, especialmente uma apostila em PDF. Também quem foi meu aluno em planejamento editorial deve se lembrar do modelo de apostila. Eu já fiz uma apostila para jornalismo de agência, está pronta, essa está inteirinha, e aí eu vou postando né, um capítulo por aula, ou por tópico. E para vocês primeiro lerem e depois chegarem aqui com o capítulo já lido, porque aí a gente discute o capítulo em cima do que vocês já leram. Até para a gente aproveitar o tempo, usar melhor o tempo dentro dessa limitação, né, da carga horária sincrônica que aquela resolução do CPEX impôs. Então, para a gente poder usar bem o tempo de aula, o importante é isso, que vocês primeiro leiam e aí, depois lido, vocês cheguem para cá com o conteúdo já, né, entronizado, para a gente poder fazer a discussão em cima, tirarem dúvidas, fazerem perguntas e tudo mais. Tá? Aí a gente vai usar o nosso tempo de aula daqui de quarta-feira, 6 horas. Eu vou sempre tentar reduzir. Se fosse aquela regra lá, a risca, né, a gente teria que manter uma média de 40 minutos de aula no máximo para poder dar conta de tudo. Nem sempre vai dar, às vezes vai ser um negócio mais curtinho e às vezes vai passar um pouco. A gente vai tentar compensar para não ter para não ter sobreposição daqueles 100%, tá? Mas então, eu botei quarta-feira 6 horas, não é 6 horas, gente, é 8 horas. Já vou corrigir isso aí. Não é 6 horas coisa nenhuma. Tá? Então, deu para entender como funciona a aula? Deu. Sim, tranquilo. Maravilha. Deu para entender. Alguma dúvida sobre isso, sobre essa dinâmica? Não. Tudo bem. Tranquilo, professor. Então, beleza. Então, assim, avaliação. A avaliação eu divido em metade o trabalho final e a outra metade dividida em 40% os exercícios, que eu não costumo atribuir nota para os exercícios. Então, fez, tem o ponto integral daquela atividade. Porque, para mim, assim, vocês podem errar. Exercício é para poder errar mesmo. É para poder botar em prática, tá? E não precisa estar perfeito. Então, não vou ficar avaliando se ficou de 0 a 10. Não. O importante é vocês fazerem sempre. Porque é só botar em prática que vocês vão conseguir pegar, né, a manha do que a gente está ensinando aqui em relação a jornalismo de agências. E 10% é a participação, incluindo a participação nas atividades sincrônicas e assíncronas. Então, as perguntas que vocês fizerem, os comentários, as sugestões que vocês trouxerem, que vocês comentarem lá no Classroom sobre os capítulos da apostila, tudo isso conta a avaliação de participação. Tá legal? Eu quero poder ver que vocês estão interessados e estão vendo, estão realmente aprendendo o conteúdo, estão se relacionando com o conteúdo do programa da aula. Tá? Isso é o mais importante de tudo. Então, a gente acho que pode, né? Assim, a última coisa esse comentário sobre a câmera, né? Claro, não tem controle de presença, não é para isso que eu quero as câmeras ligadas, também não é para ficar reparando no penteado de ninguém, no cabelo, ou se está usando pijama, ou se a casa está bagunçada, não é isso, né? Pelo amor de Deus, ou se o cachorro vai aparecer no meio e vai lamber a tela. O que eu quero é poder ver, assim, se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. E se vocês, de alguma forma, estão, né, interagindo mentalmente com aquilo. Então, a melhor coisa que existe para um professor é olhar para o aluno quando ele faz... porque, assim, quem viu minha aula ontem sabe que eu estou repetindo isso, mas é verdade. Não tem nada mais legal do que a gente poder ver que os alunos estão conectando aquilo mentalmente com algo que faça sentido. Então, a câmera é bem-vinda, muito bem-vinda por isso. Tá? Mas é óbvio que não é obrigatório, enfatizo isso. E a gente vai botar
pelo próprio Classroom, mas também os links para a pasta, né, onde eu vou botar não só os capítulos da apostila, mas eventuais textos e outros materiais para serem vistos. Eu estou disponível por e-mail e eu ponho aqui a história do plágio, mas assim, nessa disciplina praticamente não tem como plagiar, porque os exercícios vão ser feitos e construídos na hora, né? Então não tem como, nem o risco, acho, de aparecer nada assim. Tá legal? Então, com isso, a gente encerra assim, claro, isso aqui é para a próxima aula, para pedir para vocês lerem o capítulo 1 da apostila, que eu já postei lá no Classroom, mas eu não vou encerrar por aqui, porque eu quero justamente fazer aquela brincadeirinha que eu falei com vocês. Pedro. Todo mundo tá aí? Tá a postos? Pedro? Oi. Oi, Roberta, tudo bem? Eu tô. Tudo bom? Depois você pode, não sei se você vai compartilhar o slide com a gente, Claro. ou postar as avaliações no Classroom, porque a minha internet não tá muito boa, então não tô conseguindo entender 100% do que você fala. Tá legal. Só para ter acesso. Pode deixar, não, com certeza. Olha, tudo que eu mostrar aqui, eu publico lá no Classroom, tá? Eu vou botando em pacotes de material assíncrono, então cada postagem tem um pacote que vai ter o capítulo da apostila, os slides, gráficos, eventualmente, e outras coisas, links para vídeos, para outras coisas, para vocês verem, tá? Então vai ser organizadinho, assim, por tópicos. O mural a gente usa mais para comentário, para discussão entre a gente, mas o material da aula fica dentro desses pacotinhos, e eu vou tentar sempre botar em ordem cronológica invertida, ou seja, o mais recente primeiro, né, e o mais antigo por último. Tá bom, então. Obrigada. Então, eu quero agora botar um link para vocês do Jamboard, que é essa ferramenta aí do pacote da Google, para a gente fazer não é um exercício isso não, porque até porque não é para valer nota, mas é para ver e poder entender o que vocês já conhecem de agência de notícias. Estou vendo que o pessoal já está entrando, né? Vocês estão conseguindo, tanto no link que eu mandei, quanto na tela que eu estou projetando, estão visualizando aí esses 4 quadros coloridos, as bolinhas no meio, né? Sim. Então, beleza. Sim. Então tá, deixa eu ver até a hora que entrar todo mundo, porque, vamos lá, somos 21 na sala, tem 1, 2, 3, 4, 5, 15 lá, né? 5 mais 10. Falta entrar mais uns 7 ali. Pelo celular precisa do aplicativo, né? Do Jamboard. Ah, precisa? Ele não abre direto no Google Classroom? Peraí, deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui. Tô perguntando, no caso. Eu não sei porque eu nunca abro no celular. Professor, como eu entrei pelo e-mail errado, tô sendo negada. Ah, poxa. E pior que nesse caso nem aparece assim o pedido de acesso, não. Não aparece. Vou tentar mudar aqui, não sei se eu vou cair. Tá legal. A Roberta já deslizou o negócio lá. Ih, eu tô vendo que tá com lag. Tá com um pouco de lag essa projeção. Eu vim até falar sobre isso, porque eu também tô pelo tablet, e aí eu tô meio complicado de mexer, sabe? Eu mexi, mas foi muito sem querer. Bom, então, eu não consigo trancar os elementos da imagem. Eu queria até poder, assim, fazer com que não fosse possível mexer o quadro e tal. Mas a minha ideia era o quê? Nesses 4 quadros, tem 4 definições possíveis para agências de notícias. Para definir o que são agências de notícias. E no meio tem esse círculo branco com as bolinhas cinzas, né? E tem 25 bolinhas. Vocês são 25 na turma. Eu fiz uma bolinha para cada pessoa. As bolinhas são iguais, então não vai dar para identificar. Mas o que eu queria? Eu queria que vocês lessem as 4 definições, pegassem uma bolinha no meio e arrastassem para o quadro colorido da definição que vocês acham que melhor explica o que é uma agência de notícias. Tá? E aí a gente vai poder ver o que a maioria funciona. Oi.
não são definições iguais? A Karen também tá perguntando a mesma coisa. Pra mim aqui tá Acho que eu tô ficando doida. Pra mim tá a mesma coisa, as pegadinhas. Gente, eu fui duplicando e esqueci de colar as outras definições. Eu peguei só a primeira e esqueci. Mesmo. Eu Aqui, tava questionando minha capacidade de interpretação, não. assim. Eu tava achando que era pegadinha. Professor paga mico pra caramba, né? Putz, grila, gente. Como a gente... Eu Pedro, a achei, será gente que é algum entende, é artigo, EAD, tá tudo certo. alguma coisa errada na frase, uma crase, né? Não é jogo dos 7 erros, não, gente. Ai, meu Deus do céu, peraí. Ai. Pronto. Agora sim, gente. Agora são 4 definições diferentes. Me desculpem o mico, hein? Pronto. Vocês conseguem arrastar a bolinha? Para quem está no celular, inclusive, é algo que dá para fazer? Dá pelo jeito. Não, só a bolinha cinza. A do meio deixa onde eu estou. Eu sei, não deve ser muito preciso com o dedo, né, na tela. É bom que quando vocês clicam, já fica marcando a carinha de vocês ali, bem pequenininha, mas dá para ver ali o avatar mexendo. Como mexe isso? Opa, foi. Pois é, como eu só sei usar pelo computador, é na base do clicar e arrastar. No celular e no tablet, eu não sei se fica muito preciso, se ele deixa arrastar direito. Pedro, eu não tô conseguindo nem pelo computador. Eu tô tipo, fica aparecendo pra excluir a bolinha. Não consigo arrastar ela. Tenta dar zoom. Eu acho que você consegue dar um zoom ali naquela lupa no alto à esquerda, e aí o espaço para clicar fica maior. Tá, obrigada. Devia botar um fundo musical aqui, para não ficar o silêncio. Se fosse no Discord, você podia colocar uma música de fundo. Pois é. Acho que o Google Classroom vai ficar cada vez mais parecido com o Discord. Acho que a ideia é essa. Igual o Twitter lançou um serviço para concorrer com o Clubhouse, o Classroom daqui a pouco vai ficar parecido com o Discord. Mas o Murad fazia isso. Antes de o pessoal entrar na sala, ele ficava colocando música no YouTube pra gente ficar ouvindo. Eu fiz isso só em História dos Meios. Nas outras... não, em latino-americano eu também fazia. Vou ver. Pedro, você colocou Anaí, por favor. Não tem como você esquecer, por favor. Era a única coisa que eu conhecia que tinha a ver com Rebelde, né? Muito obrigada, tá? Foi um momento muito importante para mim e para Lara. Pode deixar. Mas o negócio é que música combina com a agência de notícias, não faço a menor ideia. Ontem, para os calouros, eu fiz uma playlist de músicas que tinham a ver com jornalismo. Mas o que tem a ver com a agência de notícias? Tem nada. Quais músicas têm a ver com jornalismo? Eu botei algumas. Eu botei lá Jornal da Morte, do Nação Zumbi. Pedro, você pode colocar as mesmas. Para aqui, porque também é jornalismo. Muito barulhento, muito barulhento. Entendi. Pô, então... Vocês estão indo com os coleguinhas? Estão indo com a maioria? Maria vai com as outras? Ou realmente é o que vocês acharam? Eu tô em dúvida, mas eu botei... Eu acho que é essa. Já pensou? Eu também acho. Se não for isso, a turma inteira vai... Eu não sei se eu já posso falar a minha dúvida. Pode falar, claro, Suelen. Diga lá. Porque a palavra internacional tá me pegando um pouco. Poxa, explica então, por quê? Por que tá te intrigando? Porque eu penso na Reuters, sei lá. Fico pensando. Não, tá certo. E a Reuters... Tem muita essa pegada internacional, né? A definição que tá todo mundo botando não tem. É verdade, não tem. Aí isso que tô meio assim.
Mas não é uma coisa exclusiva de jornalismo internacional, é? Boa, Roberta. O que poderia ser, então? Como é que poderia ser sem ser internacional? Nacional, Agência Brasil. É, isso que eu ia falar. Existem agências de notícias brasileiras. Tem do Globo, do Estadão também, né? O que me pegou foi essa questão de, tipo, desastre, fake news, e a outra foi a questão de só acontecer em eventos específicos. A gente sabe que não é isso. Tipo, a Reuters cobre esporte também. Tipo, não tem só Eu isso. acho que checagem de fake news encaixa mais... Eu esqueci o nome daqueles... a Lupa... Essas assim, sabe? Porque é checagem de fake news. Eles fazem checagem de fatos. Eles não fazem abordagem de notícias do geral. Sim, é verdade. E a outra, que é a agência de notícias, são iniciativas de cobertura de grandes eventos, blá, blá, blá. Também não é exatamente isso, não é cobertura de evento. Então, quando tem, por exemplo, um atentado terrorista, aí você não vê as agências cobrindo aquilo? Sim, mas não é exclusivo. As agências não cobrem só não fazem só isso, cobertura de evento. Foi pelo menos o que eu entendi da parte amarela. Mas a Luísa levantou a mão para falar, não sei. Pois é, eu entendi isso também. Diga lá, Luísa, então. Eu fiquei com dúvida na questão do órgãos de governo, porque eu nunca vejo órgãos de governo replicando, não sei o termo, as agências de notícia. Aí eu fiquei com dúvida nessa questão. Ô, Luísa, mas a Agência Brasil é do governo? Não, sim, mas eu, tipo... Sim, é que eu não pensei na Agência Brasil, eu pensei, tipo, no Estadão, AFP, alguma coisa assim, entendeu? Eu não vejo nesses, mas é verdade, eu não tinha pensado na Agência Brasil. Mas, Luísa, olha que interessante. Você considerou, do ponto de vista do órgão de governo, publicar, né, republicar, usar aquele material para mostrar para alguém, para o público. Sim. Mas será que é só para isso que um órgão do governo pode querer assinar uma agência de notícias? É como forma de assinar. Eu só tipo, limitei o pensamento só de replicar a notícia. Tá, entendi agora. Entendi. De passar adiante, mas receber pode ser interessante, né? Tá, entendi. Bom, então já vi que assim, o pessoal já descartou a definição do quadro vermelhinho por conta do internacionais, né? E mais algum outro elemento ali na definição do vermelhinho que, sei lá, afastou vocês dessa definição? Só cobrir desastre, essas coisas assim. E mais alguma coisa? Ter correspondentes, eu não sei se é uma regra. Pois é, a maioria das agências tem, de fato, correspondente. Mas como é que está dito ali? Oi? Talvez porque na definição dá a impressão que o conteúdo que a agência de notícia produz é o mesmo que vai para a TV, e não algo que constrói o conteúdo que vai para a TV, ou para a internet, enfim. Perfeito, Maria Eduarda, perfeito. Você acertou na mosca, porque a questão aí é que no vermelhinho está mostrando como se a agência publicasse por conta própria. E não ela ser a fornecedora dos veículos jornalísticos, que eles sim que vão receber esse material, retrabalhar e aí publicar. Maravilha. O verde, vocês descartaram por conta da questão da checagem, né? Que tem mais a ver com as agências de checagem ou com as agências chamadas agências de jornalismo, como, por exemplo, eu gostei que foi Lara agora, não, Luísa. Peraí, quem falou que está trabalhando na nossa? Foi a Luísa? Eu e Lara. a Suelen. Desculpa. A Suelen também, legal. Eu também. Que também parece como a agência Marco Zero, não sei se vocês conhecem, a agência Spotlight, que é especializada em jornalismo investigativo na área de esporte, né, cobre corrupção da CBF, tudo isso. E que elas se denominam, em geral, como agências de jornalismo, não agências de notícias. Né? Isso entraria mais ali no verde. E, finalmente, o amarelinho, o pessoal falou de eventos, e que não é só eventos, né? Foi a Roberta que falou isso. Além de eventos, grandes eventos, catástrofes, grandes coberturas, o que mais que as agências mandam para os seus clientes?
Roberta, mas não só a Roberta. Pode ser todo mundo que pense sobre isso. Eu não ouvi a pergunta inteira, para falar a verdade. Tá. Porque, além dos grandes eventos, o que mais que as agências mandam para os seus clientes? O que uma agência manda para os clientes? Isso aí. Tudo, não? Uma agência de notícias não cobre tudo? É óbvio que algumas podem ser segmentadas, mas o normal não é cobrir tudo? Beleza, é sim. Para uma grande agência é. Quando é segmentada, quais são os temas comuns de segmentação? Esporte. Perfeito. Meio ambiente também. Tem agência especializada em meio ambiente, sim. No Brasil também. Economia também é muito. A gente cobre indicadores. Economia muito forte, indicadores financeiros, especialmente no mercado financeiro. Então, algumas agências ganham muito dinheiro com isso. São um filão que elas exploram, desde que a ideia do negócio de agência de notícias começou. Não é uma coisa recente, não é só desde a época digital. Desde os pombos correios, as agências de notícias já cobriam mercado financeiro, bolsa de valores. Então, perfeito, a turma toda acertou na mosca, a definição azulzinha é a mais adequada para descrever o que é uma agência de notícias, né? Então, alguém lê para mim, por favor. Pode ser Thales. Definição do quadro azul. Azul. Agências de notícias são empresas dedicadas a coletar, formatar e distribuir material de interesse jornalístico, texto, fotos, vídeos e dados para clientes mídia e não mídia, que podem ser veículos de comunicação, órgãos de governo, bancos e outras empresas de vários setores. Perfeito. A gente vai voltar nessa definição ainda outras vezes ao longo da disciplina, porque isso é importante para a gente delimitar, inclusive, o nosso objeto de estudo aqui, né? E qual é o campo de trabalho para o jornalismo de agência. Então, para botar isso num outro nível mais pragmático aqui, lá no alto tem uma janelinha, né? O quadro do VAR aqui, para passar de página. Então, vamos de 1/2 para 2. Vamos clicar na seta direita para passar para o segundo. Todo mundo clica aí, por favor. O que eu vou querer? Aí pode dar um pouco de confusão, porque não tem uma bolinha para cada um, como no outro, né? Tem os logos, e eu queria que vocês arrastassem os logos para categorizar o que é e o que não é agência de notícias, pensando nessa definição que vocês acabaram de ver. Eu sei que mais de uma pessoa pode clicar no mesmo logo ao mesmo tempo e pode fazer o que aconteceu agora de sobrepor. A Agência Brasil está em cima da pública. Se der para ajeitar ali, só para a gente poder ver todas. Professor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a Pública produz reportagens. A agência de reportagem, a agência de notícia, está tudo no mesmo pacote? Não tá. Aí a gente vai ver por quê. Alguém roubou de mim a AFP. Foi a Carol. Boa noite, amiga. Sky News eu não conheço, então eu tô em dúvida. Vou deixar aqui no meio. Opa! Então, vamos lá. A dúvida do Thales é ótima, tá? Tem uma questão que a gente não botou ali naquela definição, mas que normalmente entra também, que é o seguinte: como as agências estão acostumadas a coletar esse material, né, que pode ser de interesse jornalístico, reparem que, olha a sutileza dessa definição, não necessariamente já um material jornalístico pronto, mas um material que é uma espécie de matéria-prima para os veículos trabalharem, produzirem o seu próprio material em cima daquilo, né? Então, um veículo pode pegar o despacho que recebe da agência e publicar do jeitinho que veio, copia e cola? Sim, pode, paga para isso. Paga uma assinatura, em geral mensal, para ter esse direito. Mas, normalmente, as agências mandam material tentando se comunicar com os editores nas redações, não pensando que esse vai ser o texto que o público vai ver, né, que o grande público vai ver. Aquilo ali é mais um aviso
para os editores que estão nas redações de jornal, de televisão, de portais de notícias e por aí vai. Nesse caso, então, as agências de jornalismo ou de reportagem investigativa que produzem um material, algumas vezes em parceria, ou seja, de forma pré-combinada, encomendada por alguns sites, como, por exemplo, a Pública faz com a Folha, de vez em quando, ou com outros sites e portais para o UOL, por exemplo, eles já fazem um material que é para entrar do jeito que veio. Né? E mais, essas agências, como elas estão preparando a cobertura e se comunicando com os editores, elas tentam fazer isso em fluxo contínuo, sem parar. Uma coisa comum de uma redação de agências de notícias é que a luz não é apagada nunca. E estou falando literalmente. Eu trabalhei em sucursal de agência de notícias estrangeira aqui, no Rio, e não havia um momento que não tivesse ninguém na redação. Quando fosse a hora de alguém sair, era a hora de alguém entrar. Assim, não havia um momento que o pessoal, beleza, estamos indo, fecha a porta, desliga a luz. Não tem. Não tinha. Quer dizer, eu até fiquei sabendo que houve cortes de gastos nos últimos anos, parece que agora sim não estão mais cobrindo o turno da madrugada, mas ainda assim, normalmente o modus operandi convencional de uma agência de notícias é não desligar. O slogan da Globo News podia servir para uma agência. E esse não é o modo como as agências de reportagem trabalham. Então, não é o caso da Pública. Por isso, a Pública aí não seria uma agência de notícias, mas sim, como eles mesmos se denominam, uma agência de jornalismo. No caso deles, acho até que é agência de jornalismo investigativo. Tá? Então, vou pedir licença, mas vou tirar ela daqui e vou botar aqui. Beleza. Eu estou vendo aí também a Deutsche Welle no lado do São. O pessoal conhece a Deutsche Welle? Assim, está acostumado... Já viu? Olha, fui eu que botei. Eu não conheço não, tá? Eu chutei. Não precisava se acusar, não queria encontrar culpado nem nada. Mas alguém mais aqui na sala que conhece? Já ouvi falar, mas eu não sabia, não tinha ideia, então não botei em lugar nenhum. Uhum. Um egresso aqui do curso, né, formado aqui pela jornalismo pela UF, o João Pedro, trabalha lá. E é o tipo freela fixo deles, né? Ele fala alemão e fez não sei como é que chama, se é tipo, sei lá, estágio na Alemanha com eles, e aí voltou e é o principal repórter deles aqui no Rio. Ele entrevistou o Mourão, conseguiu uma entrevista exclusiva com o vice-presidente, né, Mourão. E o que eles fazem? Eles são, acima de tudo, uma emissora de rádio, o principal serviço deles, desde que eles foram criados no pós-guerra na Alemanha Ocidental ainda, quando a Alemanha era separada. Transmitiam por emissoras de rádio, tá? Mais do que transmitir para dentro da Alemanha, transmitiram para fora da Alemanha Ocidental, especialmente por ondas curtas. E depois abriram um canal na internet, com um website. Mas eles são fundamentalmente uma emissora de rádio. Eu não sei até agora se tem televisão ou não, eu acho que também tem televisão. Mas eles são basicamente uma emissora de rádio e televisão, só rádio e site, que tem um site também. Eles não são um fornecedor de fluxo contínuo de notícias e outros materiais para os veículos. Então, eles têm que estar no mesmo lado que a BBC, que é a mesma coisa, que a BBC também. Começou como uma emissora de rádio, depois criou canais de televisão, né? Porque a BBC News é só o canal jornalístico da BBC como um todo, que tem programação de teledramaturgia, né? De seriados, de novelas, de filmes, programação educativa, música, e a BBC News é só a divisão de jornalismo deles. E a Deutsche Welle e a BBC News são idênticas, então eles têm que estar do mesmo lado. Tá? Alguém levantou a mão. Deixa eu ver quem é. Roberta, diga lá, Roberta. Eu queria saber, talvez seja uma pergunta idiota, mas eu queria saber qual a principal diferença de um jornal para uma agência de notícia?
Maravilha. Primeiro que jornal é papel. Não, eu digo jornal no geral. Ah, mas aí jornal no geral... Agência e o Globo. Qual a diferença da Agência e o Globo para o Globo? Ah, maravilha. Então é um bom exemplo. Bom, mas voltando, é verdade, jornal é papel. Essa coisa de jornal online é uma espécie de metáfora, de extensão do sentido, mas no fundo, jornal online é um site, não é um jornal. Isso realmente, até na aula de planejamento editorial, a gente deixa essa diferença de produto editorial muito clara. Por quê? Tem outra materialidade. Né? O jornal tem fechamento, tem hora de fechar a edição, além de edição, tem clichê, tem necessidade de distribuição física para as bancas de jornal e para os assinantes. Então, ele é feito para o leitor direto que compra aquele exemplar ou paga uma assinatura para ter direito àquilo ali. E hoje em dia eles vendem também o acesso ao site como uma espécie de extensão da assinatura do exemplar em papel. O público com que o jornal fala é o público daquele ali, e em geral é geograficamente limitado. Justamente porque pelo fato de ser impresso, ele tem que ser distribuído fisicamente. Então, nessa distribuição física, um jornal tende a ser concentrado numa região metropolitana, no máximo num estado. Né? Difícil um jornal que seja efetivamente nacional. A Folha de São Paulo pode ser nacionalmente reconhecida com uma boa reputação, mas ela é de São Paulo. O Globo é um jornal carioca, né? Particularmente da Zona Sul carioca. Então, ele é concentrado aqui, feito para os leitores daqui, tanto que tem uma editoria de cidade. A agência de notícias não. Ela distribui para outros clientes que não só estão geograficamente longe, mas ela não é a publicadora direta. Se vocês entrarem agora no site da Agência o Globo, e a gente até pode fazer isso, vocês vão ver que ela não está lá para publicar as notícias. O que ela bota lá é praticamente uma amostra grátis. Deixa eu ver, não está entrando o meu... ok. Vou compartilhar esta guia. Olha só. Este é o site da agência O Globo. Tá? O que a gente tem aqui? A gente não tem notícia do dia. Né? Quando a gente clica em Wilson Witzel mira Bolsonaro, só tem o lead, certo? Se você tem interesse em receber nosso conteúdo, ligue para o número da agência, para poder fazer a assinatura. Então, isso aqui é só uma amostra grátis, todas elas, para poder oferecer o que a agência vende. O que a agência vende? Vende texto, aqui, 12 milhões de matérias, vende foto, 28 milhões de imagens, vende infográfico, para que, por exemplo, um site, um portal, ou mesmo um jornal, ou uma revista de outro canto do Brasil, ou até de outro país, compre esse material para usar. Então, por exemplo, eles querem fazer, sei lá, um infográfico sobre a distribuição das vacinas da Janssen quando chegarem, porque elas vão ser importantes, porque elas são de uma dose só. Né? É a primeira vacina a ser... Não sei se tem o nome disso. Você tem que tomar só uma dose. Isso vai acelerar o processo de vacinação. Se o Globo, a equipe do Globo, produz um infográfico sobre isso, ela remete para a agência o Globo, para a agência poder vender esse material para outros clientes. E com isso, o que ela faz? A empresa potencializa o ganho em cima do material que já está sendo produzido. De certa forma, perde a exclusividade, né? Deixa de ser exclusivo do jornal O Globo, vender, publicar aquele material, seja aquele texto, aquela foto, aquele infográfico, mas, por outro lado, ganha dinheiro em cima. Né? Então, a agência O Globo é até um bom exemplo, porque hoje em dia eles têm 4 jornais: O Globo, Valor, Extra e Expresso. Tudo que é feito para qualquer um desses 4 jornais é alimentado no sistema da agência O Globo. Além disso, tinha, até mês passado, a revista Época. Né? Então, as fotos da Época eram alimentadas também. O que mais que eles têm? Eles têm ali ligados à Rádio CBN. Então, eles podem vender isso. E eles vendem colunas, aqui, Miriam Leitão e Jorge Vidor. Eles vendem colunas para que um jornal
digamos, sei lá, de Rondônia, tá? Vou dar o exemplo do estado de onde minha esposa que não tenha contrato exclusivo com a Miriam Leitão, mas queira republicar a coluna da Miriam Leitão, pode comprar isso via assinatura da Agência O Globo. Então, isso está no pacote de serviços que a agência vende. Vocês estão começando a ver agora como a agência, de fato, é uma distribuidora de conteúdo? Isso, assim, é um modelo de negócios no jornalismo, é um modelo de negócio que a gente vai ver tem quase 200 anos no mundo e 150 no Brasil, e implica certas particularidades para o jornalismo que é produzido. Porque quando você vai produzir um material que você sabe que vai ser distribuído para outros lugares, você deixa de pensar só no seu leitor, no microcosmo, Zona Sul do Rio de Janeiro, e pensa, pô, isso pode interessar mais gente. Então, para a matéria do jornal, pode ficar restrito a esse seu público. Mas quando ela vai para a agência, vai ter editores que vão pegar aquela matéria e retrabalhar, reescrever, e, por exemplo, retirar coisas que não são de interesse para quem é de fora do Rio, e, pelo contrário, explicar coisas. Por exemplo, não adianta dizer... sei lá, vai falar, não sei, do engarrafamento na Rua Voluntários da Pátria, porque para o carioca é óbvio que a Voluntários está sempre engarrafada. Então, mas para quem é de Rondônia pode não ser. Então tem que explicar, né? Nesta movimentada rua da Zona Sul do Rio de Janeiro. São pequenas formas de editar e alterar o texto pensando nessa distribuição fora do seu entorno imediato. Beleza? Sim, deu para entender. Obrigada. Maravilha. Vamos só voltar ali no Jamboard para ver o resto que ficou aqui. Eu achei muito legal ninguém ter botado a BBC como agência, porque é muito, muito, muito comum. Hoje mesmo eu publiquei no Twitter que ia ser a primeira aula da disciplina, aí um cara que trabalhou lá, ex-repórter da BBC, falou, pô, faltou botar a BBC aí. E eu falei, a BBC não. Por quê? A BBC não faz esse serviço de distribuir material em fluxo contínuo para veículos de comunicação. O que ela faz, sim? Ela faz parcerias e acordos de redistribuição. Então, por exemplo, até um tempo atrás, a CBN Rádio levava ao ar um boletim da BBC, um boletim diário, né, coisa de 3 minutinhos ou 5 minutinhos, para fazer, inclusive, o seu conteúdo de cobertura internacional. E, da mesma maneira, o UOL republica textos da BBC Brasil, o G1 também republica textos da BBC Brasil, mas isso não quer dizer que ela seja uma concorrente da France Press, da EFE, da Reuters, tá? E não é. Ela não tira mercado dessas agências. Ela acrescenta material, mas definitivamente não está com... Até porque não é um acordo de assinatura mensal ou semestral como as agências de notícias têm. Ela é, da mesma maneira, uma rádio e televisão pública, no caso do Reino Unido, que também tem um site, mas não é uma agência de notícias. Diga lá, Iago. Pedro, uma coisa que eu percebia sobre, particularmente a Agência Brasil, né, na época que eu trabalhava que eu estagiava na assessoria de imprensa da UF, é que a Agência Brasil era a fã número 1 do site institucional da UF, e que eles eram os primeiros a procurar os professores de uma matéria que saiu no dia, e assim que eles publicavam uma matéria sobre, vinham outros veículos procurando as mesmas fontes, sabe? Com certeza. Ótimo exemplo, Iago, porque a Agência Brasil das agências de notícias brasileiras, ela é a mais reproduzida de todas. Por quê? Porque ela tem um detalhe que é comum a várias agências de notícias públicas. Ela é de graça. Ela tem direitos livres de reprodução sobre o seu material, desde que citando a fonte, mas ela não trabalha com um sistema de assinatura paga, como a Agência Estado, a Agência O Globo e a Folha Press. Esse FP aqui, para quem botou ali em cima da Reuters, é de Folha Press, que é a mesma coisa que a Agência Estado e a Agência O Globo são para os jornais, a Folha Press é para a Folha.
E a Agência Brasil, ela é reproduzida por milhares de veículos pelo país afora, especialmente fora dos grandes centros, fora do eixo Rio-São Paulo, fora do Sudeste, né? O que são esses veículos? Vão desde veículos muito grandes portais regionais, né? Então, por exemplo, na Bahia tem o iBahia, que é grande, em Pernambuco tem NE10, no Maranhão tem o Imirante, no Amazonas tem o Portal do Holanda, no Rio Grande do Sul tem o Gaúcha ZH, tudo isso são portais que republicam material da Agência Brasil. E tem também portais e sites, principalmente, de menor escala, de menor alcance, né, em cidades de médio e pequeno porte. Então, todos eles reproduzem muito material da Agência Brasil. E não sei se vocês sabem, a EBC está oficialmente inscrita no programa de privatização do governo federal. Então, ela pode ser privatizada, o que inclui a Agência Brasil, ou simplesmente extinta. Isso é um risco real que a empresa corre. Tá? É bom que vocês saibam, e é um motivo pelo qual vários jornalistas estão se mobilizando, inclusive porque um apagão da Agência Brasil significaria um apagão do jornalismo, especialmente o jornalismo de serviços que a Agência Brasil produz, porque sempre foi uma agência forte, por exemplo, em divulgar campanhas de vacinação muito antes de Covid, tá? Estou falando de campanhas de vacinação contra a gripe e tal. Inscrições para o Enem, acesso a benefícios da Caixa Econômica Federal. Então, deixar de existir a Agência Brasil significaria que muita mídia local e regional pelo país afora perderia o acesso gratuito a esse tipo de fonte de notícia. Beleza? Brenda, diga lá, Brenda. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida em relação à linha editorial, porque já que essas matérias são produtos, no caso da agência O Globo, por exemplo, como que a linha editorial funciona em agência? Se há uma linha editorial, se ela respeita, por exemplo, enfim, o grupo, como é que funciona? Maravilha, essa é uma ótima pergunta, Brenda. A gente vai ver na aula sobre história das agências que elas elas são muito responsáveis por cânones do jornalismo. Por exemplo, o LEAD, a estrutura de pirâmide invertida e a objetividade como um parâmetro. Justamente pelo fato de, lá no século XIX, vocês devem lembrar disso de história da imprensa, uma boa parte dos jornais era panfletária, né? Era partidarizada, era engajada em campanhas, era aquela imprensa romântica, literária. Justamente nessa época, as primeiras agências começaram fornecendo notícias para jornais de todos os matizes, dos jornais jacobinos, fervorosos, até os jornais mais conservadores, religiosos, católicos e por aí vai. Como é que você conseguia agradar a gregos e troianos? Tendo um texto que fosse objetivo, um texto que fosse que ninguém pudesse questionar, que você pudesse até não gostar das ênfases ou da linha editorial transparecida ali naquele texto. Mas se tudo ali fosse, de fato, verificável, se tudo fosse sujeito ao escrutínio público, se a gente pudesse dizer, pô, mas tá bom, isso aconteceu de verdade, não posso negar que aconteceu. Você conseguiria fazer com que jornais de diferentes pontos do espectro ideológico, com várias linhas editoriais até conflitantes, conseguissem receber e aproveitar aquele material. Então, hoje em dia, como é que isso acontece? As agências tentam se manter o mais objetivas possível. E se a gente escuta isso como um mantra nas outras aulas de linguagem jornalística e tal, no jornalismo de agências isso é radical, levado ao pé da letra, justamente porque uma agência vai ter como cliente, sei lá, o antagonista e o Brasil de fato. Perdão. A revista Cruzoé e o Opera Mundi. Tá? Então, não tem como ficar puxando a brasa para um lado ou para o outro, para uma sardinha ou para o atum.
Ela tem que tentar ser objetiva. Agora, é lógico que algumas linhas editoriais acabam aparecendo, né? Do tipo assim, a Folha tem lá as suas opções, que ela bota lá no como a Folha pensa. E é inevitável que isso apareça nos textos que a Folha Press distribui. Não tem como ser completamente descolado da fonte original, né? Só que, sim, a preocupação de tentar ser objetiva para que pelo menos ninguém possa questionar o material que veio da agência, ela acontece. Ainda assim, a gente vai ver que, com tudo isso, alguns problemas acontecem. Mas eu não vou dar spoiler. Gente, eu estou gastando muito a minha voz, eu estou sentindo minha voz indo embora. Tranquilo por aqui, gente? Tranquilo até aqui? Então, assim, maravilha, vocês acertaram direitinho. Eu vou deixar uma última curiosidade. O Intercept é um site. Não tem dúvida sobre isso. É um site jornalístico, um site que tem ênfase em reportagem, material original, especialmente jornalismo investigativo. Minha voz está indo embora mesmo. Só que o Intercept Brasil, no território brasileiro, é registrado como uma agência de notícias. Por que eles fazem isso? Porque a lei brasileira impede que estrangeiros sejam donos de veículos jornalísticos, tá? Especialmente rádio e televisão, né? Mas impresso também. Como há um certo... Como é que eu vou dizer? Uma lacuna jurídica para a parte de web, de internet, não há uma proibição. Só que o Intercept optou por ser registrado da mesma maneira como pessoa jurídica, né, o CNPJ, inscrito na mesma área de atuação que a Reuters, que a EFE, que a France Press, para poder ser livre para atuar como jornalistas aqui, tendo um dono gringo, que é o Pierre Omidyar. Não é o Glenn Greenwald. Glenn não era dono do Intercept. É o Pierre Omidyar, que é o dono do eBay. Então, isso é uma questão assim, eles se apresentam assim, se vocês forem no site do Intercept, vocês vão ver eles se apresentando como agente de notícias. Mas isso é mais uma filigrana jurídica, por causa da lei brasileira, do que, de fato, eles operarem como uma agência de notícias que distribui material. Beleza, gente? Então, vamos encerrar por aqui, e aí a gente... vocês leem o material que está lá no Classroom, que são textos curtos. Os textos da apostila vão ser sempre coisas curtinhas. O mais longo de todos vai ser sobre história das agências de notícias. Tá? E aí a gente continua na semana que vem, às 8 horas também aqui. Maravilha? Foi legal a primeira aula? Vai corresponder à expectativa que vocês tinham da disciplina ou não? Não vou falar disso. Sim. Então tá bom. Então tá legal, gente. Então é isso. Achei tranquilo. Foi legal aprender de outra área. Valeu. Para quem curte esporte, realmente tem um mercado muito bom de agências de notícias para esporte, especialmente futebol internacional, né? As agências cobrem muito futebol europeu, do Oriente Médio, do Japão, e economia. Tá? Agências de notícias são muito, muito fortes no setor de economia, e especialmente a cobertura do mercado financeiro, Bolsa de Valores. Tá legal, gente? Então é isso, eu vou interromper a gravação.